Bom dia, senhores vereadores, funcionário, pessoal da galeria. Em nome do povo, invocando a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Enquanto aqui nessa casa, Tadeu de Jesus Batista, responsável pela prestação de conta em discussão na presente sessão. Convido o ex-prefeito Maria de Almeida a comparecer aqui na tribuna aqui. Seja bem-vindo, Tadeu. Convido os senhores vereadores, funcionários, pessoal da galeria a ficarem de pé para ouvir solenemente a leitura da Bíblia Sagrada feita pelo segundo secretário. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 24, versículo de 36 a 37. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Amém. Aproveitar aqui, quero dar boa-vinda à nossa vereadora Chaguinha do Recanto Caipira. Seja bem-vinda, Chaguinha, aqui à Casa do Povo. Convido a primeira secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos e a todas. Chaguinha, seja bem-vinda à nossa casa. Ata da 9ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, realizada em 2 de abril de 2026. A presidência do vereador Ricardo Nunes, primeira secretária, vereadora Maiara Araújo, segundo secretário, vereador Fenelon Júnior. Aos 2 dias do mês de abril do ano de 2026, às 9h30, na sede da Câmara Municipal, cita a Rua Manuel Pires de Castro, número 287, Centro, nesta cidade, presentes os senhores vereadores Cleucidônio Lopes, Chica Alzira, Fenelon Júnior, Francisco da Grace, José Paulo, Lindon Johnson, Maiara Araújo, Ricardo Nunes e Silvana Caldas, em número de 9. Ausentes os senhores vereadores Eli Monteiro, Júnior Portugal, em número de 2. O senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as palavras: em nome do povo, invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Após foi feita a leitura do texto bíblico nos versículos 1 e 2 do capítulo 13 do livro de João. Em seguida, o senhor presidente informou que a ata da sessão anterior será apresentada na sessão próxima. Em ato, continuou, foi feita a leitura do expediente seguinte, requerimento número 3/2026, de autoria do vereador José Paulo, requerendo licença, contatos a partir do dia 3 deste mês e ano, para tratar de assuntos de interesse particular. No pequeno expediente, não houve uso da tribuna. No grande expediente, os líderes de partido e o líder de governo declinaram do uso da palavra. Na ordem do dia foi aprovado por unanimidade o requerimento número 3/2026. Em explicações pessoais não houve manifestações. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e considerada aprovada será devidamente assinada. Os vereadores que for a favor em provar a ata fiquem como estão, ao contrário, se manifestam. Ata aprovada. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do expediente. Pauta da sessão ordinária a ser realizada no dia 9/4/2026, 10ª sessão ordinária do ano de 2026. Matérias: parecer número 1/2026, ementa favorável à aprovação do parecer prévio PLTCE/MA, que aprova as contas anual de governo da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, exercício de 2014, de responsabilidade do ex-gestor Tadeu de Jesus Batista de Souza, autor COFOSP. Matérias: projeto de decreto legislativo. Ementa aprova o parecer prévio PLTSE/MA número 545/2023,
dispõe sobre a aprovação das contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, exercício de 2014, de responsabilidade do ex-gestor Tadeu de Jesus Batista de Souza. Pequeno expediente, o vereador quiser fazer uso. Vereador Júnior Portugal. Acho que é esse que tem um bichinho. Tem não. Cumprimento a mesa na pessoa do seu presidente. Cumprimento aos nobres colegas, ao ex-prefeito que está aqui nesta casa. Esse primeiro expediente aqui nesta casa, eu quero, ouvindo a ata da sessão anterior, eu vejo que sempre há uma manifestação nossa nessa tribuna, trazendo alguns questionamentos sobre a situação do município. E geralmente, quando a gente não vem, e me direciono ao ex-prefeito Tadeu, a gente não vem a essa casa, é como se não existisse problema, porque não é discutido nessa tribuna. Alguém só sobe aqui, doutor Tadeu, depois que a gente se manifesta contra algum desmando do município. E a realidade que nós sabemos é que aqui nessa cidade temos diversos problemas que deveriam ser tratados nessa casa. Mas alguns sabem os porquês, outros não. As manifestações nessa tribuna só vêm depois de uma crítica, ou seja, para a defesa. O que não deveria acontecer. Deveria aqui nessa tribuna estar discutindo ou iniciativa não só de alguém que não faz parte da base do governo, mas uma iniciativa de qualquer um sobre os problemas que esse município enfrenta. São problemas estruturais, são problemas de ordem social, são problemas de ordem administrativa, e ainda o que me trouxe aqui foi até agora o município não pagar parte da folha de pagamento de alguns concursados, principalmente o que diz respeito à administração dessa gestão. E hoje são 9 de abril e a legislação diz que até o 5º dia útil, talvez hoje possa ser pago, tomara que seja, mas o que chega para a gente é que ainda não receberam salário. Como se não bastasse uma nota, que eu nem vou falar aqui diretamente dessa nota, mas se for provocado, com certeza vou falar, dizendo que o município está passando por dificuldade financeira e podem usar esse argumento aqui nessa tribuna para dizer que seja esse o motivo para o qual não pagou. Mas o que deve ser lembrado é o seguinte, que cada problema existe um fator gerador. Então, porque eu digo se o município estiver passando por um problema financeiro, a culpa não é do povo, a culpa é da gestão. E mais especificamente sobre essa nota, a culpa inteiramente é da gestão. E não é só da gestão agora, não. Eu tenho que ser coerente, doutor Tadeu, que também é problema da época da sua gestão. Esses problemas que, porventura, vêm acontecendo, e ainda digo mais específico, previdenciário, ele vem de longa data. Então, assim, nessa tribuna, eu subo nesse momento para que a casa se manifeste e pedir que o prefeito regularize a situação desses funcionários. Porque um dia só, fora do prazo do pagamento de qualquer compromisso que um servidor tenha com os seus fornecedores, já causa um prejuízo enorme em juros ou qualquer outra coisa. E quando esse problema não é causado por ele, servidor, e sim pela gestão, então a gestão tem que corrigir o mais rápido e ser honesto o suficiente e dizer assim, eu errei, por isso eu preciso lhe pagar o quanto antes. Portanto,
senhores, eu peço encarecidamente que a gestão desse município regularize o quanto antes a questão dos salários desses servidores que tanto faz por esse município. Faz muito mais do que a gestão, porque além de ser, e eu repito, além de ser servidores desse município para servir a esse município, ele também é a população, ele também faz parte dessa população no qual é patrão desse governo. Muito obrigado. Convido o vereador Francisco da Graça a fazer uso do pequeno expediente. Bom dia, senhores vereadores, amigos da galeria. Bom dia à nossa mesa, na pessoa do nobre presidente Ricardo, e dar meu abraço aqui também ao nosso amigo Tadeu, nosso ex-prefeito da cidade de Magalhães de Almeida, e também dar minha boas-vindas aqui, meu abraço à nossa nobre vereadora Chaga Recanto, que está se apresentando hoje como parlamentar dessa casa. Seja bem-vindo, parlamentar, que a casa aqui é casa nossa, é casa do povo. Presidente, aqui as minhas falas é uma fala rápida. Eu subi mesmo aqui só para dar minhas boas-vindas aos nossos amigos, mas também eu queria apenas falar para o nosso nobre vereador Júnior Portugal, que realmente ele está com a preocupação com a situação, no caso que ele citou aqui na nossa cidade, mas o que eu tenho a dizer para ele, nobre vereador, que eu sei que ele também se preocupa pela cidade, pelo nosso povo, que nós temos uma administração, sim, preocupada e voltada para ajudar as pessoas que, no caso, estão com essas deficiências de recebimentos. Creio eu e acredito que vai ser resolvida, porque eu tenho certeza que o nosso prefeito, juntamente com o irmão, que é o nosso líder aqui da nossa cidade, realmente o que ele sabe fazer é ir atrás de soluções para tentar resolver a situação de cada um que está passando pelo momento que nós estamos passando. O meu muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, vereador Francisco da Graça. O vereador quiser fazer uso do pequeno expediente. Líder de partido, quiser fazer uso do pequeno expediente. Temos para deliberação nessa sessão a prestação de conta de governo da Prefeitura Municipal em exercício de 2014, de responsabilidade do ex-gestor Tadeu de Jesus Batista de Souza. As ditas contas receberam o parecer prévio PL-TCE/MA número 545/2023, com a abstenção de opinião. A Comissão de Orçamento emitiu o parecer opinado pela aprovação das referidas contas. Vamos à votação ao parecer. Parecer número 01/2026 da Constituição e Justiça. Favorável à aprovação do parecer prévio PL-TCE/MA número 545/2023. Aprova as contas anual de governo da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, em exercício de 2014, de responsabilidade do ex-gestor Tadeu de Jesus Batista de Souza. Autor, Constituição e Justiça. Como vota o vereador Lindon Johnson? É o parecer favorável à aprovação. Entendeu agora? Está concentrado. Como vota o vereador Lindon Johnson?
Como voto o vereador Francisco da Grace. Como voto a vereadora Chaguinha do Recanto. Como voto a vereadora Silvana Calda. Como voto o vereador Chico Alzeira. Como voto o vereador Júnior Portugal. Ainda vai ter a votação do projeto de decreto legislativo, né? Ele vai fazer as considerações. Como voto o vereador Ali Monteiro. Como voto o vereador Pedro Sidônio. Como voto o vereador Fernando Júnior. Como voto a vereadora Mara Araújo. Aprovado. Projeto do decreto legislativo 01/2005. Aprova o parecer prévio PL TCE/MA número 545/2023, dispõe sobre aprovação das contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, exercício de 2014, de responsabilidade do ex-gestor Tadeu de Jesus Batista Souza. Como vota o vereador Linton Johnson? Como vota o vereador Francisco da Grace? Como vota a vereadora Chaguinha do Recanto? Como vota a vereadora Silvana Calda? Como vota o vereador Chico Alzeira? Como vota o vereador Júnior Portugal? Presidente, eu queria que, essa questão de ordem, você abrisse um espaço para eu manifestar meu voto, porque não como discussão. Discussão é depois. Pode ser agora? Pois você tem 10 minutinhos aí para fazer seus... Obrigado, senhor presidente. A discussão ela é importante, né? E pela segunda vez nesses anos em que estou vereador, chega contas nessa casa para serem votadas, né? E essa última aqui, ela é bem diferente. E os tempos em que estou aqui e também o tempo em que trabalhei com gestão pública na parte contábil, eu nunca tinha visto um relatório como esse. Um relatório onde não define pontos específicos e nem opina pela aprovação e nem pela desaprovação. É algo estranho. No primeiro, que foi votado aqui na legislatura anterior, era muito claro. Lá havia pontos dizendo quanto que foi feito em pagamento sem licitação. Lá havia claramente mostrando os pontos legais nos quais opinava pela desaprovação. Lá havia uma análise técnica onde dizia essa conta precisa ser desaprovada por ferir os princípios tal e tal. Essa casa aqui votou pela aprovação. Ora, se um técnico do TCE está dizendo que ele passou a vida inteira ali estudando para aquilo, está dizendo que aquele relatório contém, inclusive, dano ao erário, embora contador, quem sou eu para dizer que ali não havia dano ao erário? Ou seja, ali não havia inconsistência, de que ali não havia um possível desvio de conduta do gestor naquela prestação de conta. Eu não tinha condições. Por isso, doutor Tadeu, na primeira, como eu tenho meu voto é livre, ninguém manda no meu voto. Eu votei pela desaprovação das contas do gestor naquela circunstância, que era, inclusive, que atual gestor de Araioses. Talvez se uma conta aparecer por lá, não será a mesma coisa. Então, assim, hoje eu opino favorável exatamente pelos mesmos termos. Onde que eu tenho capacidade técnica ali, que inclusive eu critico a legislação no qual manda para a Câmara aprovar ou desaprovar um gestor, ou seja, algo técnico mandando o político decidir, tá? Muitas vezes você vê algo no judiciário resolve lá. Não manda para o legislativo.
apesar de ser um tribunal, mas não tem essa força de lei, que é o Tribunal de Contas, ele manda para que seja uma análise política. Tá? E, na minha análise, eu não posso ser incoerente, fazer uma análise política em cima de uma análise técnica. Então, por essa razão, eu voto a favor do relatório, porque no relatório não vem incriminando Vossa Excelência. Porque se assim o fizesse, eu não votaria. Como não votei a favor das contas do senhor Neto Carvalho, porque lá apontava irregularidade e possível, inclusive, desvio de conduta e desvio de dinheiro naquela conta. Então, eu voto favorável ao relatório. Obrigado, vereador Júlio Portugal. O presidente quer usar a tribuna? Não. Como voto do vereador Ali Monteiro? Como voto do vereador Cléo Sidônio? Como voto do vereador Fernando Júnior? Como voto da vereadora Mara Eduardo? Aprovado. Parabéns, doutor Tadeu. Sua conta aprovada. Não, já passei já. Doutor Tadeu, se você quiser fazer uso da tribuna aqui mesmo, fica à vontade. Senhor presidente dessa Casa Legislativa, mesa diretora, senhores vereadores, população ali presente. Eu vim para cá, Júnior, numa situação absolutamente confortável. Você abordou um ponto que eu considero sui generis. É a primeira vez na história que eu vejo um parecer do tribunal nessas circunstâncias. Como o Júnior bem colocou, ou ele aprova ou ele desaprova. Numa linguagem mais coloquial diz, o prefeito roubou ou não roubou, pronto. É isso que o tribunal quer dizer, só que diz nas palavras mais bonitas, nas palavras técnicas. Quando eu li o relatório dessas contas de 2014, eu mesmo, até como gestor e como advogado, eu me surpreendi. Eu nunca tinha visto um TCE se abster de votar nas contas. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse encontrado irregularidades aviltantes, se ele tivesse encontrado irregularidades suntuosas que afrontassem contra a administração pública, ele jamais faria assim, porque ali são técnicos altamente preparados, capacitados para emitir os seus pareceres. O que houve, então? Eu tenho aqui, gravado em meu celular, senhor Júlio Portugal, senhores vereadores, julgamentos de outras contas. Eu tenho 4 contas já julgadas, aprovadas, que estão para chegar aqui, sem encontrar nenhuma irregularidade. E isso é algo inédito na gestão. As contas já vêm de lá também aprovadas. E eu me sinto extremamente feliz em saber que essa Câmara hoje está fazendo um julgamento absolutamente técnico, desprovido de qualquer cunho político. Porque se fosse um julgamento político, os vereadores da oposição, no mínimo, estariam questionando. Mas como eles são responsáveis, idôneos, capazes, estão fazendo um julgamento técnico e por isso eu agradeço a todos. Saio daqui com a consciência tranquila em dizer que eu consegui a aprovação das minhas contas. Eu não consegui. O tribunal aprovou minhas contas. E eu consegui, através do meu trabalho, que mostrou a lisura. Minhas contas estão vindas, eu já tenho 6 julgadas com essa. Todas aprovadas. Só falta uma. Vai chegar para essa Câmara para eles julgarem mais uma vez, tecnicamente, o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, repito, composto por pessoas do Maranhão, do Tribunal de Contas do Maranhão, todas aprovadas por técnicos absolutamente capazes de analisar as contas dos gestores. E as minhas estão, eu vivo dizendo aí com os amigos, Tadeu, como tu estás com as tuas contas? Eu digo, tranquilo, porque é raro um gestor de 7 contas já ter 6 aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E elas vão chegar aqui, assim, para que vocês analisem e vão, mais uma vez, assim, na 2015, 16, 17, 18, 19, até agora aprovada, vocês vão simplesmente analisar
o parecer do Tribunal de Contas que aprovou minhas contas. E outra coisa, o tribunal não mandou nem para cá, para a Câmara julgar minhas contas. Ele apenas devolveu o processo, sem sequer delegar a capacidade à Câmara para julgar. Então, a rigor, deveria simplesmente ter sido arquivada, mas a Câmara cautelosamente resolveu submeter ao plenário para que a posteriori não surgisse nenhuma discussão. De sorte que eu agradeço o senso de responsabilidade de cada vereador que aqui se faz presente. E muito obrigado a todos. Se algum vereador quiser fazer algumas explicações pessoais, mais uma vez eu parabenizo ao ex-prefeito Dr. Tadeu pelas suas contas. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a sessão.